iniciando. Iniciei. Bom, pessoal, então retomando aqui a pauta, o doutor Lisandro ia continuar, a gente teve pequena interrupção na gravação por causa de problemas no suporte aqui, então, doutor Lisandro, item 64, é o mesmo contribuinte, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, perdecompro de novo, em apreciação 64. Bom, presidente, o interessado entregou por via eletrônica uma declaração de compensação no qual declara a compensação do saldo negativo relativo ao ano calendário 2005. Então, aqui não é mais estimativa, aqui já é o ano inteiro, é saldo negativo. A autoridade proferiu um despacho decisório, segundo o qual a decompra em questão foi direcionada para tratamento manual, ou seja, não é um despacho decisório eletrônico, e os valores pendentes de confirmação eram relativos a retenções na fonte abaixo, relacionado, bem como um montante de 111 mil referente a demais compensações. Então, isso aí, na verdade, foi o início do processo de fiscalização, de apuração. Aí ele lista aqui quais seriam os códigos de receita para os quais o contribuinte deveria apresentar comprovação, e mais esses 111 mil aí, que é demais compensações, que não era retenção na fonte, né? O contribuinte foi intimado e informa a autoridade fiscal que, com relação ao valor de 111 mil, pendente de confirmação, foi totalmente liquidada. Então, esses 111 mil não é problema. Então, o problema só são esses códigos de receita de fonte aí. Quanto ao valor, ao montante de 54 mil no código 5706, eu tenho vários aí, né, nesse quadro aí de código de receita, fontes, eu tenho vários com esse código 5706. Se eu somar esses valores, vai dar 52.410. Então, item 5. Quanto a esse montante, foi validada a importância de 26.103, ou seja, parcialmente, né? Com base nos documentos enviados pelo contribuinte. O valor 97 mil também, lá daquele demonstrativo, comprova-se com base no montante. Então, isso também não é problema aqui desse processo. 97 mil está comprovado. Quanto ao código 6188, retenção em pagamento por órgão público, segundo aquele quadro lá, seria o R$ 487.025, que compõe o saldo negativo, mas que não consta na DIRF, o contribuinte foi intimado a comprovar com informe de rendimento, conta a razão da receita, correspondente, informação da receita, etc. O interessado respondeu que as receitas foram reconhecidas mensalmente pelo regime de competência, conforme o serviço era prestado. E que a base de cálculo dos tributos foi composta com os exercícios de 2002 a 2004, sendo informado nas DIPJs tais, linhas tais. Alegou o contribuinte que a edição da Lei 11.051 de 2004 e a posterior publicação da portaria tal ficaram definidas as condições para a realização de inovação contratual entre a União e entidades credoras de autarquias. Nesse momento, os valores devidos pelo INSS e renegociados foram reclassificados contabilmente para a conta COSIF, pagamentos a ressarcir com desdobramento de uso interno, adiantamentos de previdência, onde ficou registrado e baixado pelo efetivo recebimento por meio da portaria tal. A União reconhece o montante da dívida, bem como a forma de pagamento. Considerando que a forma de pagamento foi através de títulos públicos, nota do Tesouro Nacional, e quando do efetivo recebimento é registrado no grupo títulos de valores imobiliários COSIF conta tal, com desdobramento, o Banrisul efetuou um recolhimento de R$ 1.176.000, correspondente a 7,5% do valor recolhido. Então, uma parte desses 7,05% aqui é que seriam atinentes a esse processo aqui, já que aqui tem PIS, COFINS e etc. Trocando em miúdos isso aqui, o Banrisul é um banco, então ele presta serviço ao INSS.
E nos anos de 2002, 2003, 2004, ele receberia um valor do INSS e não recebeu. E aí o que ele fez? Ele reconheceu que tinha recebido esse valor na sua contabilidade, pelo regime da competência, porque sabia que depois o banco algum momento ele ia pagar. Em 2005, o banco foi e pagou de acordo com todas essas normas aí. Mas o contribuinte foi, e ele, como foi, o pagamento foi feito por títulos, ele, contribuinte, segundo as normas também que regiam, ficou responsável pelo recolhimento. Mas ele deixa bem claro que ele recolheu, que na contabilidade ele reconheceu as receitas de acordo com o ano atinente a cada uma, 2002, 2003, 2004. Esse valor aí não é a receita do ano 2005, mas tem toda essa particularidade envolvida aí, que, claro, vai ser o mérito do recurso aqui, além de um outro julgamento de prova. Conclui a autoridade fiscal que não foram enviados os documentos solicitados para a comprovação do lançamento da receita que deu origem à fonte, declarada na DECOMP, como um crédito saldo negativo. Aqui falando só daquele código 4188, do INSS, né? Assim como o recebimento dos valores relativos aos serviços prestados, ocorrendo na forma da emissão de títulos registrados no grupo Títulos e Valores Imobiliários. Com base no que dispõe o artigo 650 do parágrafo 3 do RI, a autoridade fiscal não aceita o referido fonte, recolhido pelo próprio Banrisul, pois o contribuinte diz que as receitas foram reconhecidas nos anos calendário 2002 a 4, informadas nas GPJs nas fichas tais de cada ano calendário, mas não comprova com os lançamentos contábeis. Todavia, quando do efetivo recebimento do valor, considerando que a forma do pagamento foi através de títulos, registrou no grupo tal. Aqui tem falado, estou no item 14. Quanto ao auto de infração, foi informado pelo serviço de fiscalização, tratasse de lançamento, decorrente de glosas e prejuízos. Isso aqui não tem nenhuma utilidade para a gente, não foi parte do. Sendo assim, não foi reconhecido o direito creditório relativo ao saldo negativo no calendário de 2005 e não foram homologadas as compensações de débitos, assim como outras compensações. Cientificada a decisão e intimada a pagar o débito, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, que vai ser as mesmas razões do recurso. De fato, não estaria clara a fundamentação, foi motivado, que haveria, assim, comprovantes. Aí ele traz esse quadro aí, onde ele diz cada elemento, ele traz até mais, por exemplo, 97 mil foi deferido, não precisava, o 47.380 parte foi deferido, não precisava comprovar tudo, mas realmente esse 487 mil aqui tem que comprovar, e a parte de 5706, parte dele, aqui na segunda coluna, realmente foi deferido parcialmente só. Código 5706. Quanto às retenções do Código 5706, todas as retenções de seus valores estão comprovadas e especificamente se refere ao montante 47 mil, que foi deferido parcialmente, ele é composto de duas parcelas de juros sobre capital próprio, por essa companhia de securitização. 24.864 refere ao ano calendário e imposto de renda de 2004, porém pagos em C do ciclo 2005, e 22.516 relativo ao ano 2005. Então, esse foi um motivo também que não foi deferido todo o fonte do 5706, porque parte não se refere ao ano calendário 2005. No que se diz respeito ao valor de 97 mil, isso aqui ele está falando aqui, mas isso aí foi deferido para ele, não precisava trazer no recurso. Letra F. No que tange ao montante de 483 mil, os documentos, isso aí faz parte do litígio até o CAF, comprovam de forma cabal que se trata de imposto de renda retido na fonte, em pagamento feito pelo Tesouro. Desde longa data, o Banrisul presta serviço ao INSS
e, ao longo dos anos 2002 e 2004, assim como outras instituições financeiras, realizou regularmente a prestação desses serviços, porém não recebeu os correspondentes pagamentos. As respectivas receitas foram reconhecidas pelo regime de competência ao longo dos anos 2002 e 2004, em decorrência regularmente oferecidas à tributação. Em 29 de 12 de 2004, fica promulgada essa lei que dispôs sobre o processo aí de fica a União autorizada a exclusivo critério do Ministério da Fazenda assumir a novação contratual chamada, né, obrigações da responsabilidade. Diante dessa autorização, foi publicada essa portaria, enfim, que regulamentou essa novação da dívida e pagou em títulos. Como o pagamento, letra M, que seria efetuado pela União e não em espécie, como eu já falei também lá na frente, né, o Banrisul, em cumprimento do artigo tal da Lei 9.430, efetuou o recolhimento referente à fonte. Aí está o cálculo da fonte. No imposto de renda, ele recolheu 1.176.357. O imposto de renda seria 400 mil, eu não sei de onde ele tirou 480 mil, mas seria... Ele compensa, se eu fosse deferir, eu deferiria esses 400 mil aí, que é o que a parte referente ao imposto de renda. O pagamento de pensão está cabalmente comprovado, documentos. Também é de se destacar que, ao contrário do que é afirmado no despacho, o Banrisul comprovou sim os lançamentos. Os fatos que deram origem à dívida em excesso ocorreram ao longo dos anos. Enfim, eu sou meio repetitivo. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de informidade por entender. Em relação ao Código 6180, que é o recolhimento referente à renda do INSS, não estando devidamente comprovado que as respectivas receitas foram computadas no lucro real, é de se desconsiderar o valor do cômputo do saldo negativo do ano calendário 2005. Em relação ao Código 5706, correspondência não pode ser feita como comprovante. Então, aqui ele não traz um comprovante do pagamento, além de ter aquele problema que eu falei, né, de que o juros sobre capital próprio ali não era do ano calendário 2005, era do ano calendário 2004. Mesmo assim, ele não comprovou, não havia DIF, e ele não comprovou o próprio benefício dessa fonte. Cientificada a decisão de primeira instância, a interessada interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos de impugnação e anexa a registros contábeis referentes aos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, além do demonstrativo sintético com resumo das contas que compariam as receitas de prestação de serviço nas DSPJs correspondentes. Então, esse é o relatório, mas, basicamente, essas são as duas questões. Ele recebeu o valor só em 2005, recebeu na forma de títulos, tinha a obrigação de recolher o imposto, mas as receitas não se referiam ao ano 2005, se referiam ao ano 2002 a 2004. Isso, Código 6188, da retenção. E quanto ao Código 5706, foi, além de falta de prova, parte dos juros sobre capital próprio se referiam ao ano calendário pagamento dos juros sobre capital próprio do ano calendário 2004, e não no calendário 2005. Bom, é rápido também o voto. Então, permanece o litígio apenas nas seguintes parcelas de imposto de renda na fonte. No Código do ano calendário 2005, no Código 5706, sendo que dos 52 mil, apenas 26 mil foram aceitos, e no Código 6188, que aí sim ele tentou se beneficiar de 487 mil. Cabe ressaltar, como também fez a decisão de piso, que não se cogita dar, ao presente caso, o tratamento de pagamento indevido de qualquer dos recolhimentos efetuados, haja vista que tanto o PERDECOMP formalizado, como toda a análise desenvolvida nos presentes autos,
se presta a análise das parcelas de retenções de respectivas receitas que compõem o saldo negativo de 2005. Por que ele está fazendo essa ressalva? Porque nos recursos do contribuinte, ele deixa isso também como uma opção de que isso seja analisado como uma forma de pedido de restituição dos anos 2002, 2003 e 2004. Só que aqui, a Perdecomp, que deu origem a esse litígio, foi do ano calendário 2005. Foi assim que ela foi apresentada e é assim que ela está sendo considerada pelas autoridades julgadoras. Entendeu? E a mim me pareceu que é o que resta legalmente cabível. Ou seja, ele entrou com o pedido, ele acreditava que podia fazer isso no saldo negativo de imposto de renda de 2005. Ele acreditava, só que é aquele que a gente viu no processo passado. Infelizmente, ele teria que ter feito, e na minha opinião, ele teria que ter feito nos anos correspondentes, 2002, 2003 e 2004, porque ele apurou as receitas naquele ano. Ele mesmo admite que, olha, eu reconheci essas receitas de acordo com o regime da competência. Então, meu voto, já adiantando meu voto, é nesse sentido, de negar esse aqui, o INSS, porque as receitas ficaram todas nos outros anos. Então, não há contraposição, não dá para eu fazer uma confusão entre os anos calendários, entre as apurações dos anos calendários. Entendeu? Ele teria que ter feito outro pedido, e não esse pedido que ele fez. Então, aqui eu trago também o artigo que fala que o imposto a ser considerado do imposto de renda pago ou retido incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real. O artigo 2º da 1430. Quanto à retenção, 487 mil, que foi desconsiderado pelo fisco para fim de composição do saldo, acertada a decisão da autoridade fiscal e de primeira instância que concluíram que não foram enviados documentos para a comprovação do lançamento da receita, que deu origem ao IRR-fonte, e pelo que consta nas alegações do contribuinte, em recurso voluntário, referir receitas não se referem ao ano 2005, tanto que o contribuinte traz balancetes referentes aos anos do calendário 2002 e 2004, e não ao calendário 2005. A recorrente alega que recebeu o Tesouro Nacional, etc., essas são as alegações que ele já trouxe, mas não foi a comprovação da retenção e do recolhimento que foi objeto de questionamento da fiscalização ou que impediu o deferimento do pleito pela decisão de primeira instância. Importou a não comprovação das receitas referentes à retenção. A própria recorrente deixa claro que não fizeram parte. Portanto, meu voto consiste em deferir esse cômputo da retenção proporcional, não seria 1.176.000, proporcional, porque são vários tributos. Quanto às parcelas de fonte, a respeito da retenção de 47 mil, da fonte pagadora Cibrasec, a autoridade fiscal reconheceu 22 mil, que constavam na INDIF. Esse valor é confirmado, aliás, pelo informe de rendimento. O recorrente pleiteia que seja incluído no valor reconhecido a parcela de 24, que seria relativa a juros sobre capital próprio, pagos em 2004, porém pagos pela Cibrasec, de 2004, porém pagos pela Cibrasec apenas em 2005. Não há como aceitar tal alegação, já visto que o informe de rendimentos do ano de 2005 não inclui a referida parcela, e os juros lhe foram creditados em 2004, como alega o interessado. O respectivo fonte deveria compor o saldo daquele ano. Por fim, a respeito do imposto de renda, ainda tem ainda é desse Código de Juros sobre Capital Próprio, R$ 1.142, o contribuinte apresentou à autoridade fiscal apenas uma correspondência que recebeu em 25/1 de 2005, da fonte pagadora, folha 38, informando-lhe que seriam creditados juros sobre capital próprio em 31/1. Entretanto, a referida da correspondência não pode ser aceita como comprovante de retenção.
por se referir, na verdade, né, a mero aviso sobre futuro crédito. Esse aqui não tem prova, realmente, esse trecho aqui não tem prova. E por não ter localizado o DIF, haveria necessidade de apresentação de informe de rendimentos. Como o contribuinte não apresentou nenhum documento ou esclarecimento por ocasião da interposição da manifestação de conformidade, tendo em vista que até o presente momento inexiste no sistema da Receita rendimento declarado em DIF, relativo à fonte pagadora, é de se concluir pela não comprovação. Então, aqui não foi trazido nenhum outro documento em relação a esses R$ 1.422. Então, eu segui os termos da DRJ. Por tudo no exposto, meu voto é no sentido de negar provimento, presidente. Como voto? Aberto, só para esclarecimento. Tá, eu tenho um questionamento a fazer, porque essa questão do fonte, principalmente aquela questão lá do órgão público, que pelo visto, né, a União, né, o Banrisul prestou serviço à União, questão lá de recolhimento de INSS, e a União tinha uma dívida com o Banrisul. E aí ele foi prestando serviço, foi tendo a renda, mas a União não pagava. E ele, pelo regime de competência, computou a receita em anos de 2002 a 2004. A União, quando chegou em 2005, fez uma novação da dívida e pagou o Banrisul, né, a princípio pagou via aquele título lá. E como ele pagou por título e a União não recolheu efetivamente o fonte, o próprio Banrisul recolheu o fonte de uma receita que já havia sido computada em anos anteriores. Eu, particularmente, eu queria que os colegas aí se manifestassem, é uma condição para o cômputo do fonte que a receita tenha sido oferecida à tributação. Mas se ela computa, se ela está submetida ao regime de competência e aquela receita foi em anos anteriores, e o pagamento da prestação de serviço com efetiva retenção só aconteceu posteriormente, eu não vejo objeção a que essa receita tenha sido oferecida em anos anteriores, que isso é o que acontece muito com a aplicação financeira. Já peguei vários processos aqui que o contribuinte que apura imposto pelo lucro real, ele contabiliza o rendimento de aplicação financeira, aqueles fundos de renda fixa, no regime de competência, mas a retenção na fonte só vai ser efetivamente realizado o pagamento ali no momento do resgate. E várias vezes o que o contribuinte, quando ele vai utilizar aquele fonte que foi retido no momento do resgate, ele diz, olha, eu ofereci esse rendimento à tributação em anos anteriores, que são aplicações financeiras. E o que o contribuinte tem que fazer efetivamente é comprovar que aquele fonte que está sendo descontado ali no resgate de uma aplicação foi, de fato, se refere à aplicação financeira que foi oferecida à tributação em anos anteriores. Então, eu não vejo essa necessidade de a receita ter sido computada no mesmo ano que o fonte foi descontado, porque você pode ter o regime de competência e a questão do fonte só ser retido efetivamente pago no momento do resgate, da liquidação do título, digamos assim, que foi o que aconteceu aqui com o Banrisul. Eu queria realmente ouvir a opinião dos colegas aí em relação a isso, porque aí, analisando isso, provavelmente ele teve, de fato, computou essa receita, se é comum órgão público você prestar serviço e às vezes ele não paga e você tem um contrato, enfim, e lá na frente ele faz um acordo desse aí para pagar com título. Aí a questão é se poderia o próprio Banrisul recolher o fonte, que parece que recolheu, isso parece que não há dúvida, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... A questão é que, na verdade, se isso não é eu não sei nem se esse pagamento aqui, né, não é um pagamento indevido,
que ela fez, efetivamente, delicial, recolher por conta, efetivamente, que nem fez aqui, né? É o que, na verdade, eu acho que o contribuinte fez, justamente a União fez esse acordo com o Banrisul e disse, não, ó, eu te devo aí desde 2002 que você vem prestando serviço para mim por esses, sei lá, pagamento de benefício do INSS, seja lá qualquer outra prestação de serviço bancário. A União não pagou 3 anos depois, eles estão, então toma aqui esses títulos aqui. Como a União não dispõe de caixa, às vezes o que ela pode ter feito é ter feito o pagamento, inclusive, digamos, pelo valor cheio. Não é o que acontece, porque a União ela é responsável pela retenção. Na hora que a União não faz, o contribuinte tem que fazer. Então, eu não vejo problema do próprio Banrisul, diante do não pagamento da retenção, ele mesmo fazer. Vamos supor que a dívida seja lá de 1 milhão, né? Não sei que valor, 1 milhão, né? que é mais que isso, porque só a retenção põe 1 milhão e 100. E aí a União deveria ter feito o pagamento pelo valor líquido e ter feito a retenção. Aí a União não fez, mas disse, estou aqui, vou dar o líquido, o título, né, para o pagamento da dívida pelo valor bruto. Agora você faz a retenção e ela vai lá e recolhe. Entendeu? Então, assim, certamente o Banrisul não ia ter recebido os títulos pelo valor líquido e ainda assim recolhido a fonte. Provavelmente a União pagou tanto a dívida quanto o imposto com título para que o Banrisul efetuasse o pagamento. E do pagamento, porque aí é o que o Banrisul diz, olha, se você não aceita que eu mesma faça a retenção na fonte, o pagamento da retenção na fonte, então esse pagamento é indevido. A gente colocaria ele numa situação, aí a gente também não aceita porque eu estou alterando o crédito. Não, ele fez no sentido de efetivamente a retenção na fonte. O problema é que isso tem uma série de implicações aí, né? DIF, o responsável poder ser lançado por isso, tem uma série de coisas aí, não é tão simples assim, eu dizer, não, eu posso pagar no lugar do responsável. Mas eu acho que não houve contestação de DIF, eu não sei nem... Isso é um outro problema. Então, eu acho que a questão não foi a DIF, nem o pagamento em si, foi o oferecimento da Receita de Tributação. Isso aí, então a gente tem que discutir essa questão do descasamento aí, se houve efetivamente. Agora tem que estar aprovado isso, né? O que eu vi aqui tem uns balancetes agora. Esses balancetes provam que essas receitas de benefício de tributação não é um cálculo fácil, não. Entendeu? Não, poderia ser talvez o caso de até a gente baixar em diligência para que haja a confirmação de que de todo esse link da inovação da dívida tal, de que essa retenção equivale a uma dívida que foi contraída ao longo desses anos, prestação de serviço ao longo de 3 anos, e que esse serviço que teve a receita computada ao longo de 3 anos só foi efetivamente pago em 2005. E aproveitaria até para pedir essa questão aí de por que não foi retido, entendeu? Em se tratando de união, mas aí que Maria esse entendimento é para quem não seguiu meu voto, tá? Eu não mudo meu voto, nesse caso estou convicto de que o problema aqui, que foi aquele que foi motivo da negativa, tanto da despacho decisório quanto da DRJ, foi esse, de receitas não faziam parte da receita incontroverso, entendeu? Então, por conta disso, meu voto é por negar provimento. Meu voto não é por diligência, não. Agora, claro, pode ficar à vontade. Fazer o seguinte, Heitor, me dê vista nesse processo, que aí eu vou analisar, porque... Uma coisa é dizer que efetivamente está comprovado que não foi oferecido. Outra coisa é não saber se foi oferecido ou não, entendeu? Não ficou muito outra coisa é não aceitar que tenha sido oferecida a tributação em exercício anterior. Porque o fundamento aqui para indeferir não foi oferecida a tributação. Isso aí. O fundamento aqui do relator como a fonte foi retida em 2005 e, em tese, a receita teria sido oferecida em 2002 a 2004, não foi computada no lucro, na apuração do lucro do próprio exercício. E aí eu pergunto, existe condicionante legal para que a receita seja oferecida à tributação
no mesmo exercício, ou ela poderia ter sido computada pelo regime de competência em regime anterior e o fundo foi disputado posteriormente? O segundo da 9.630. Pode ser que exista um outro abrindo uma exceção, né? Qual? Mas, artigo 2º, eu fiz referência no voto. Artigo 2º, não, mas aqui ele fala do cômputo na determinação do lucro real. Mas não quer dizer que ele tinha sido computado no lucro real de exercícios anteriores. Pelo amor de Deus. Ele está falando do ano só. Não estou negando que possa haver normativo, até infralegal mesmo, uma IN que comporte, mas eu desconheço. Então, por conta disso... Não, porque tem casos que isso é impossível, Lisandro. Esse aqui é o problema. Tem casos que é impossível que seja o mesmo calendário. Eu te dou um caso clássico. Aplicação financeira ainda fixa. Que eu mantenho 3 anos e eu resgato daqui a 3 anos. É impossível que seja o mesmo calendário. Não precisa do dispositivo dizendo para ser o mesmo. Fonte retida daqui a 3 anos. E eu tenho que apropriar por competência, por força até de regime contábil, de toda a normalização, até da Receita Federal que vinculou com ela, tem que apropriar agora. É impossível, tem algumas situações que é impossível que seja o mesmo no calendário. Não estou dizendo que é o caso aqui. Aqui parece que não é muito esse caso. Nesse caso que você está dando aí, a receita é computada quando recebe, não é isso? Sim. Não, a receita é por competência. À medida que eu vou oferindo o rendimento do título com o tempo, eu vou botando no balanço e depois lá na frente eu recebo a fonte líquida. É assim que funciona. Aí o que acontece? Aí a gente até, o que faz? Eu até te falo isso. Na DRJ, o que acontece? A gente abre uma janela de 3 anos para tentar bater a soma dos 3 anos de competência com os 3 de caixa. Isso que a Giovana está falando. Isso é até normal. A Receita até faz isso como até procedimento normal. Então, as DRJ simplesmente bater esse janela. O problema é o seguinte, eu não sei se esse é o caso aqui, porque aqui a gente está falando de prestação de serviço. O que aconteceu pode ter acontecido aqui é o seguinte, ok, ele não pagou... Efetivamente, eu fiquei com um valor a receber lá, registrei essa receita, nunca recebi, e quando me pagaram, não me pagaram isso aqui, porque a lógica desse serviço aqui é que seja simultâneo. É assim, eu prestei e recebia. Mas aqui também tem órgão público, se a Giovana está dizendo é isso, entendeu? Assim, aqui a exceção existe, como a Giovana está falando, eu não tenho dúvida que existe, pelo menos para aplicação financeira. Talvez fosse o caso de se aplicar também aqui na prestação de serviço, se comprovado que... Aí que está o problema. Porque o problema aqui é o seguinte, esse cálculo eu sei que não é fácil. Se o contribuinte me jogou aqui um monte de balancete dizendo está lá, entendeu, Giovana? Aí eu vou estar na questão, será que caberia a mim agora diligenciar para eu fazer no balancete do Banrisul e ver que está lá em 2002 essa receita? É um trabalho... Ele precisaria demonstrar isso, óbvio. Isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que veja que o fundamento para negar o provimento não é esse. Não é esse, não, mas eu poderia acompanhar pelas conclusões se eu soubesse que aqui não tinha de prova, entendeu? E normalmente é isso que eles fazem. E deve ser esse o caso aqui. Lógico que eu vou conceder visto, tá? Mas possivelmente o que vai acontecer? Você vai ver aqui que vai ter um balancete jogado, dizendo a receita está lá. E você nunca vai chegar. Porque tem um monte de receita na mesma rúbrica, e esse contrato aqui está no meio de 1 milhão de contratos, e ele não quer fazer o trabalho de imputar normalmente. Tem vários casos contribuintes que acontece isso. Olha, eu registrei, está na linha tal do meu rebalancete aqui. E cadê os comprovantes mostrando o lançamento? Não tem. Aí a gente glosa por isso. Mas eu agora também concordo que possa ter exceção, sim, Giovana, eu concordo com você. Porque tem casos que não tem como ser no mesmo exercício, é impossível, entendeu? É impossível. Eu peguei um caso aqui que você acha que vocês viram de JCP, que tinha uns 20 dias para lá e para cá, também. O que acontece às vezes? Tem um JCP e a empresa só paga lá na frente. Aí vai reter lá na frente, entendeu? Agora tem um problema aqui também, que é o seguinte, negócio de forma de rendimento, né? Aqui tem que é de outro caso aqui, eu acho, não, que quando não consta do outro ano, como é que ele vai dizer que é do outro ano, efetivamente? Entendeu, Giovana? Tem um caso aqui que não é, acho que não é esse caso do INSS, não, em que ele diz o seguinte, olha, esse valor aí é relativo a 2005, aí na hora do comprovante de rendimento não tem. Aí esse aí não tem jeito, porque depois pô, você tem um cara... Eu estou questionando só a questão da da prestação de serviço, aquele de 1 milhão e pouco. Isso aí eu concordo com você, que você pode dar uma olhada melhor. Eu também acho que, na verdade, pode ser o caso que a competência tenha defasado do Caixa. Tem uns casos que realmente defasam, não tem jeito, entendeu? Na prestação de serviço não deveria defasar, mas pode acontecer.
Então, pessoal, você como disse para a Giovana, Lisandro, então você mantém o seu voto, né, negando o provimento. Sim, mas eu vou dar mais uma olhada. O recurso voluntário dele não traz demonstração, não traz esse demonstrativo dos anos do calendário, ele são vocês, viu? Mas cabe um olhar mais detido, com certeza, presidente. Até porque tem uma questão seguinte, ele a princípio, eu considero a história factível que ele conta, que é um banco do Estado prestando serviço à União para fazer pagamento ali de INSS, feita a Caixa faz de Bolsa Família e tal. Então, pode a União não pagar, ele não rescinde o contrato, ele fica prestando aquele contrato, a gente sabe que isso acontece e por mais de ano. Então, essa história, para mim, isso é factível. 2003, 2, 3, 4, ele prestou serviço, não recebeu. 3 anos depois, a União disse, tá aqui, eu vou te pagar com um título. Que título ele bota no mercado? É possível, tudo isso é possível agora. Tem que estar amarrado, inclusive, essa inovação a União não faz uma inovação de dívida trocando dívidas que ele contabilizou lá em 3 anos por um título sem documentos. Não é diferente de pacto entre contrato de mútuo entre particular aqui. Não é. É um banco do Estado com a dívida a União com a dívida com o Banco do Estado. Então não é qualquer devedor que vai assinar um pedaço de papel de pão para dizer que tem uma dívida. Então, documentalmente, isso tem que ser aprovado. E não falta documento para isso. Isso. Certo. Eu acho também, Giovana, concordo plenamente com você. Isso aí essa inovação tem um instrumento próprio, é título público que está sendo dado, é o governo que está pagando. Isso deve ser publicado. Então, pessoal, fica o conselho da vista, a conselheira Giovana Pereira de Pai Valente, conselheiro relator, votou por negar provimento ao recurso voluntário, esse é o 64. Agora, Lisandro, é o 65. É o mesmo contribuinte, não sei se tem correlação ou não, se é diferente. Não, infelizmente, diferente. Então vamos para o 65 e depois o 66. Eu acho que, na verdade, hoje a gente vai parar por aí, mas vamos tentar fazer até o final agora para a gente, pelo menos, matar a pauta da tarde agora. O 65, presidente, é aquela multa por compensação, débito objeto de compensação não homologada. Então, assunto polêmica, coisa rápida. Inclusive, a compensação já foi julgada e foi negado. Então, entendeu? A compensação já foi julgada pelo CARF. É a decisão definitiva, Lisandro, da compensação? Sim. Então, tem relatório e voto já. Especial, né? Recurso especial, né? Mas eu deixo isso claro. Tem recurso especial pendente, é isso? Não sei. É possível que possa ser definitivo, né? É possível que ele impetre um recurso especial. Arquivado, né? Arquivado ainda. Mas por isso que, no caso aqui, ele pode, se fez o recurso especial lá, ele pode recorrer aqui também, né? São bem interligados os dois processos, né? Já indo por voto, o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações tratadas no processo, aí eu ponho o número do processo aí, final 94. Esse referido processo já foi analisado nesse CARF, por meio do acordo tal de 11 de março de 2020, da segunda Câmara, da segunda turma da terceira Câmara, através do qual foi negado o provimento ao recurso, tornando definitivo o indeferimento. Então, conforme me destacado de piso, nesses autos, configurada a hipótese de não homologação e ainda pendente da decisão, independente da ocorrência de dolo, a multa isolada deve ser constituída na ordem vigente, né? Porque ele reclama de que a multa tinha que esperar só depois do trânsito em julgado do processo de compensação, mas não é o que a norma impõe até, né? Então eu vou trazendo só os dispositivos legais, mas é negar provimento mesmo. O resto é evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da multa na forma da autuação, isso porque a multa isolada decorreu de compensação não homologadas e a multa de mora tem hipóteses de incidência diversas, trata-se, portanto, de duas situações distintas. Ele reclama também da concomitância entre multa isolada
e multa de mora. Uma decorrente da compensação não homologada lá, né, e exigindo o lançamento de ofício por parte da autoridade, e a outra que é o mero acréscimo legal decorrente do não pagamento de tributo. Pessoal, está com RESP esse processo. O base está com RESP. Na verdade está com os embargos, né? Embargos. Está com embargo e tem RESP já também. Não, o RESP é isso. Tem os dois. Tá, eu pulei aqui só um detalhe. A recorrente entende ainda que estaria ocorrendo duplicidade de autuações, havendo cobrança de multa de mora sobre os débitos cujas compensações não foram homologadas e a aplicação de multa isolada sobre o mesmo débito no seguinte processo. Então, é essa a concomitância, viu? É a multa isolada nesse processo e a multa de mora lá no outro. Não tem concomitância. Não tem concomitância. Então parece, Gil, por ordem, Lisandro. Então você vota por negar provimento, né? Sim, negar provimento. Você não reconhece essa questão de subestamento. Eu também não. Aliás, a própria Giovana leu um dispositivo agora que permite julgamento, né, na mesma instância, e parece que na mesma instância está em embargos, né? O que os pessoal tem curso não vale porque se depois dos embargos, não sei se tem análise de admissibilidade ainda, mas enfim, acho que está pronto para votar, a não ser que Lisandro entenda assim, Lisandro traga algum detalhe diferente isso aí. Não, é só isso. Então, acho que está pronto para votar, presidente. Tá, eu vou colher os votos, eu também não tenho dúvida disso, não. Na verdade, até essa questão dos embargos, vai ser, os embargos vêm antes, né? Não se analisa não o RESP. Não, isso eu estou falando, os embargos vêm antes, não tem RESP ainda, não? Não, tem, é que não é feita na admissibilidade até julga. Não, presidente, estou falando na análise de admissibilidade dos embargos. Dos embargos? Não, os embargos não tem, mas é que os dois instrumentos já foram anexados ao processo, entendeu? Não tem análise de admissibilidade dos embargos ainda. Então, não tem ainda. Não tem não. Mas só tem RESP se não for admitido, né? Na verdade, não ainda mas o contribuinte já protocolizou os dois, entendeu? Isso eu entendi, mas do todo jeito está na segunda instância ainda o processo. Sim, porque só depois de embargos é que julgou. Né? Então, pessoal, o 65 o doutor está negando o provimento. O doutor Giovanni quer falar alguma coisa. Não, era isso. Eu só queria esclarecer que agora que eu não estava prestando atenção aqui, estava nervoso. Mas tudo bem, eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Lisandra, relator. Doutora Bianca. Também acompanho. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho. Doutor Marcelo. Também. Então, pessoal, eu também acompanho por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário ao 65. Agora o 66. Atualizando. Que dá reflexo no 67, que é o último da pauta de hoje da tarde. Mas é o 66, então, em apreciação. O 66, presidente, é mais rápido até. É um pedido de compensação onde o contribuinte não traz prova nenhuma. Então, não trouxe nem no recurso voluntário. Então, eu estou negando o provimento por absoluta falta de prova. Uhum. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele já referiu a manifestação de conformidade, e no início disposto, inclusive, eu colocar aqui o artigo 15 e 16, que é aquele referente à instituição, onde se evidencia que é da essência da relação processual que as relações sejam devidamente instruídas, ou seja, competiria ao recorrente trazer os autos, o acervo documental competente associado. Né? Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repete os argumentos, requer diligência, mas não anexou nenhuma prova. Então, como é PEDECOMP por pedido de crédito, né, de débito, então caberia aqui uma comprovação desse débito através da sua escrita contábil. Tem retificação, né, que não comprovada, né, nesse caso. Não traz nada. Absolutamente nada. Exatamente.
E você está negando... Negando o provimento por falta de prova. Negando também o pedido de diligência, é isso também? Sim, também. Também vou colocar as positivas. Eu vou acompanhar para as conclusões, presidente, porque ele está, só por detalhe, ele está falando da preclusão da necessidade de apresentar impugnação e manifestação, né? Aplicando aquele artigo, eu só não divido esse ponto, mas concordo com as conclusões, por falta de provas. Eu acompanho para as conclusões e acho que os positivos devem conter a questão da negativa da diligência, né? Exato. Isso. Ele pede diligência. Dornel, eu não entendi sua divergência para o Lisandro, não. Pode me explicar? Não, eu não divido, não. Eu acompanho ele para as conclusões, você acompanha ele normalmente. É porque ele fala aqui que o seguinte, que que o contribuinte ele só pode apresentar prova na impugnação, manifestação de conformidade. Os operos fenômeno da preclusão, se não for apresentado naquele momento. Eu não concordo com isso, mas eu concordo com o Lisandro quando ele indefere o pleito por falta de provas. É por isso que eu acompanho pelas conclusões, mas acho que você não. Não, em alguns casos eu aceito prova posterior. Normalmente, quando é para contrapor a decisão da... Mas aí é regra do próprio PAF, né? Ele também. Eu também, eu entendo como você, Giovana. E diferente do Dornelas, por exemplo. Isso. Então eu acompanho o relator. Deixa eu só ver aqui se tem... Talvez a questão do pedido da diligência, ele não fundamentou, mas vai fundamentar depois, né? Eu queria ver até se tem o pedido de diligência nos autos aqui, se vocês puderem ver no recurso. Recurso? Tem, presidente. Tem o pedido, né, doutor? Tem. Desculpa. Tá, então, vou botar por unanimidade de votos, se for o caso, né, não vou botar o doutor Lisandro, que a pessoa já está votando aqui junto, então, negar a conversão de diligência solicitada, né, e depois eu ajeito aqui, e negar o provimento ao recurso, né. Rejeitar o pedido de diligência e negar o provimento ao recurso. Então é isso, doutor Giovanni, está rejeitando o seu pedido de diligência e negando o provimento ao recurso, é o voto do relator, doutor Giovanni, então. Acompanhe, né? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas, acompanhe todas as conclusões. Né? Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator e pelas conclusões, não negar o provimento ao recurso. Conclusões no mérito. Bianca. Acompanho. Sem conclusões, né? Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Meu entendimento é o mesmo de Lisandro e de Giovana. Doutor Lucas. Eu vou com as conclusões também, presidente. No mérito, conclusões, Dornelas e Lucas. Doutor Marcelo. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos rejeitar a diligência e negar o provimento quanto ao mérito. Pelas conclusões quanto ao mérito, votar os conselheiros Dornelas e Lucas. É isso, pessoal. 66, eu vou reproduzir no 67 também, e acho que a gente pode parar por aqui, eu não vou estender, não. Eu teria uns 5 para buscar, mas eu